Olá, eu me chamo Alan, eu faço parte do programa PIBIC, sou integrante do grupo Formas. Eu procurei fazer a iniciação científica, inicialmente, com o objetivo de desenvolver projetos com inteligência artificial. E no Formas eu tive essa oportunidade. Eu comecei desenvolvendo modelos baseados em redes neurais para a tarefa de extração de informação aberta, e que a gente também chama de OpenAI, que é uma terminologia para o nome em inglês, né, da tarefa, que é Open Information Extraction. Então vou começar aqui falando sobre o que é a extração de informação aberta, né? Essa é uma tarefa, né, que consiste em estruturar texto não estruturado, ou seja, você vai transformar dados em texto livre, como artigos, documentos ou postagens em redes sociais, em informações organizadas em um formato que pode ser facilmente utilizado em sistemas computacionais. Essa é uma tarefa que é fundamental para automatizar, né, a compreensão e análise de volumes muito grandes de dados, permitindo que você extraia relações entre entidades, pessoas, organizações, eventos ou fatos específicos. Aqui, nesse slide, a gente pode ver que tem um exemplo aqui. Esse foi um dos modelos que eu fiz. E esse modelo é um modelo gerativo parecido com o GPT, né, um modelo Decoderone, e eu treinei ele para extrair informação aberta, né, de textos. Então aqui a gente tem no exemplo a entrada, aqui a gente tem na instância da classe, a instanciação, aqui a gente tem uma variável que contém um texto, né, que é a LAN, que estuda em AUFBA, que significa na UFBA, né, é uma contração, faz parte de UFormas, que seria do Formas. A gente coloca essas contrações porque a gente consegue separar aqui duas categorias de pós diferentes, né? E de post-tagging diferente. Isso daí facilita para o modelo fazer as extrações de forma correta, baseada nas regras. Então aqui a gente tem uma extração feita pelo modelo em que o arg0, que é o argumento 0 é a LAN, a relação é estuda em e o argumento 1 é a UFBA. Então, esse daqui é um exemplo de sistema de OpenAI que foi desenvolvido por mim durante minha iniciação científica, né? Agora eu queria explicar também por que a gente utiliza o nome aberta no nome. Uh, a gente chama de extração de informação aberta porque não depende de um conjunto pré-definido de relações ou entidades que queremos extrair ali do texto, né? Ao invés disso, o objetivo é identificar e estruturar qualquer relação ou fato que possa ser inferido no texto sem nenhuma restrição. Então você vai ter uma ferramenta muito poderosa ali para aplicações que não dependem previamente de que você saiba o texto que você vai querer extrair informação, o texto que você vai querer estruturar. Então você pode usar ele tanto para artigos sobre computação, né, quanto para medicina. Ele vai realizar as extrações. Então aqui eu vou falar de um dos projetos que eu fiz, que se chama o Transalign, né, que ele surgiu como? Inicialmente eu estava treinando alguns modelos baseados em redes neurais recorrentes, né, para extrair informação aberta, mas eu não estava utilizando os modelos baseados em transformers, em camada de atenção ainda, e eu percebi que a gente tinha uma boa carência de dados em língua portuguesa, né? Eu não estava conseguindo treinar modelos que atingissem scores bons ou que performassem bem mesmo. E eu me senti desafiado a obter um dataset grande com a qualidade superior àqueles que já existiam, né? E então eu criei o Transalign, que ele pega datasets em inglês, né? Você dá para ele um dataset em inglês, ele vai pegar esse dataset, ele vai traduzir utilizando o GPT, ele vai traduzir tanto a sentença quanto a extração feita, e ele vai obter, né, uma sentença, uma extração em português e vai realinhar esse dado. E então você obtém ali um dataset em inglês, em português, que foi traduzido do inglês para o português e realinhado em português. Eu fiz alguns treinos com esse modelo, né? E treinado com Transalign, e eu obtive o maior score que a gente tinha, né? O modelo ultrapassou todos os scores que a gente já tinha com outros modelos. E esse projeto virou um artigo, né? Dois artigos no caso. Um deles foi para o Propor, né? Que foi apresentado lá na Espanha,
em Santiago de Compostela, que é esse daqui em inglês que está à esquerda, e também no Steel, que foi lá em Belo Horizonte, que é uma conferência que ocorre junto com o Bracis, que é essa daqui à direita, e aqui no centro a gente tem uma imagem, né, minha com Daniela, que é minha orientadora, com 3 cartazes, e um deles é o meu, que é o do centro. Eu também fiz outro projeto, né, que foi essa comparação aqui, que é do LoRa contra o Full Fine Tuning. E o que acontece? É, existem várias maneiras de você fazer ajustes finos em modelos, né? Existe um modelo padrão que você treina todos os pesos de um modelo. Você vai pegar um modelo que ele foi previamente treinado, ele sabe responder a instruções, você pede para ele fazer códigos em Python, ele faz muito bem. Mas aí você vai lá e pede para ele fazer uma extração de informação aberta e você percebe que ele não faz tão bem. Daí você decide validar ele, esse modelo que faz tudo, né, que é geral, entre aspas. E você percebe que ele é pior do que os sistemas que já existiam antes, que não são nem baseados em camadas de atenção. Então você vai lá, pega ele e treina ele para isso. Então você faz um full fine tune, você ajusta todos os pesos para aquela tarefa específica. E depois, né, ao decorrer do tempo, foram surgindo várias técnicas de otimização de fine tuning em modelos baseados em camadas de atenção, os transformers. E um deles é o LoRa, que é uma abreviação para Low Rank Adaptation, que é a adaptação de baixo rank em uma matriz, né? Porque você ali nos pesos você tem matrizes que representam os pesos e ocorrem multiplicações matriciais até você chegar ao resultado do modelo. E o que acontece é que você diminui uma das dimensões nas matrizes a serem multiplicadas, você mantém após a multiplicação as mesmas dimensões, né? Porque na multiplicação matricial você não a matriz resultante ele vai ser a dimensão da matriz resultante vai ser somente uma das dimensões das matrizes que estão sendo multiplicadas. E isso daí faz com que muitos dos pesos ali eles sejam aproximados, mas você consegue obter bons resultados com isso, gastando menos recursos computacionais, né, requerendo menos recursos computacionais, gastando menos energia, fazendo um treino mais rápido e mais acessível. E eu fiz então um artigo que comparava o desempenho entre os dois métodos de fine tuning para a tarefa de OpenAI. E eu obtive resultados que até me impressionaram no momento, foi que o LoRa, em que você treina menos pesos, menos parâmetros do modelo, se mostrou superior ao Full Fine Tuning, que você ajusta o modelo inteiro para isso. Né? E a gente submeteu esse projeto, né? A gente escreveu um artigo e submeteu no Bracis, ainda a gente não sabe se o artigo foi aceito ou não, ainda não saiu o resultado, mas foi um dos projetos que eu gostei muito de fazer, né? Entender como é que funciona a fundo esses modelos que são parecidos com o GPT foi muito interessante para mim. Então aqui eu gostaria de agradecer a todo o apoio que eu recebi do Formas. E eu queria contar que uma das coisas que a iniciação científica me proporcionou, que eu mais gostei, foi a grande motivação, né, de compreender profundamente e me tornar muito bom em um assunto, né, específico que me fascina. Além de ter a oportunidade de falar cara a cara, olho no olho, com pessoas que são muito experientes nessa área que eu tenho muito interesse, né? E com certeza essa foi a oportunidade que mudou o rumo da minha carreira. E é isso, muito obrigado a todos aqui que assistiram e até mais.